Nós estamos tentando, mas você faz a tentativa para conseguir. A gente vai ter que pressionar quem? A direção da universidade. Eu queria chegar lá, eu queria terminar então de explicar essa estrutura. Não vai adiantar A gente tem conselho de curso. Não vai adiantar pressionar o diretor que está tentando te ouvir na medida do possível. A gente vai ter que pressionar. Se quiser algum grau de mudança, a reitoria, o instituto. Desculpa, eu não vou responder essa parte. Mas é isso. É claro. A gente tem que invadir a reitoria. Você nem precisa dizer isso pra mim. Você está com tanta Não, não estou certeza? dizendo para você, estou dizendo para os colegas. Fica à vontade. mas esse que eu entendi também, vai ter que ser assim. O quê? Ou a gente vai na reitoria e diz que essa regra, que essa conduta, que essa linha de direção está equivocada, precisa ter uma mão dupla, precisa ouvir mais, ou a gente vai ficar aqui dando pau em você que está tentando fazer o teu melhor. Nem sempre estou levando pau, eu acho que é uma conversa. Às vezes a gente fala de maneira mais dura, natural, eu absolutamente não me ofendo. Imagina. Né? Não é Eu não me considero vendido, é a única palavra que eu acho que, do meu lado pelo menos, sou estranho, não é vendido. Assim, eu aceitei um emprego vendido no com sinal, responsabilidades formais. É um termo meio complicado. Explicar o vendido no sentido de tentar saber, tentar pleitear, já sabendo que a possibilidade é quase zero. Sabe? Aquela coisa de você, eu vou lá pleitear, mas sei que... Sim. Vendido nesse sentido, não vendido no sentido pejorativo. Curso de design. O MEC, Ministério da Educação, que avaliza todos os cursos que, de um jeito ou de outro, são ligados à nossa área, determinou que os cursos chamem-se design. Bom, por que não fomos informados numa palestra no ano passado, no ano retrasado, que foi em 2009 que abriu isso, não foi? Desculpa, não sei. Novamente a falta de comunicação. Desculpa, não sei dizer. Só que é a gente que não sabe dizer que sofre com isso. Que chega aqui, entra de um jeito, sai de outro, a gente paga laboratório e a restituição dos valores. A gente só tá pagando e tendo em aula. O professor falando, sua aula vai ser prejudicada. Os alunos foram avisados que não... Todo prejuízo em termos de tempo de trabalho com os equipamentos dos laboratórios tem uma solução que está sendo considerada como a primeira, que é substituição dessas aulas no período da manhã e da tarde aos sábados. Não, mas eu não posso, eu trabalho. E quem não pode? É facultativo o sábado. Nós escolhemos a faculdade, escolhemos o turno que a gente vai cursar, exatamente porque a gente trabalha de sábado ou faz alguma coisa sábado, eu escolho a faculdade fazer à noite porque é o horário que tem disponível. Sábado de tarde não tem disponível. Eu vou ser prejudicada por isso. E aí? Eu tô pagando por isso, todo mundo tá pagando por isso. Então, teria que ter pelo menos uma solução melhor. Na representação dos alunos existe uma ocasião chamada congregação. Ela, infelizmente, tem sido marcada às manhãs, cada bimestre, em média. Então, os representantes de alunos que são convidados sempre, em geral são os representantes organizados na forma de um CA, de um DA e assim por diante, eles têm voz na congregação, inclusive para levantar essas questões, já volto a você. Eles têm direito de voto, né? Isso tem acontecido de maneira muito suficiente na arquitetura e é claro que vocês sabem, não tem acontecido no design. De novo, não interessa por quê. Eu acho que se fosse feito à noite, porque à tarde... A congrega todos os professores, aliás, existe a maior parte dos professores das duas escolas, dos dois cursos, né? E representantes dos alunos, eleitos e reconhecidos como tal, com direito a voto. Tem uma taxa de participação que vocês vão me desculpar, não sei qual é a percentagem, mas tem. Né? Existe um nível intermediário que de fato começa a ser implantado ainda que improvisadamente no semestre passado. E esse semestre a gente está fazendo o esforço de implantar. A reunião na segunda-feira foi uma dessas reuniões, que é uma reunião de conselho de curso, em que coordenadores de anos, que invariavelmente são professores PPI, ou seja, são professores pesquisadores com dedicação de tempo integral à carreira acadêmica, como eu, por exemplo, como a Nara, enfim, como vários outros. E representantes dos alunos, e se não me engano, no conselho de curso eles têm 10%, e portanto há que haver uma organização formal por parte dos alunos para que eles possam estar representados, né?
Nesse tipo de reunião, são colocadas essas questões, inclusive as questões que parecem menores porque são 2 ou 3 pessoas, mas que para aquela 1 ou 2 ou 3 pessoas são centrais e super importantes. E ninguém está tentando tapar esse sol. Tá? Essas questões podiam ser se fosse somente respondido por e-mail, já ia ajudar muito, porque não é. Sim, eu concordo, mas nem todas elas têm resposta sem passar por outras instâncias. Nós temos uma estrutura administrativa, gente, que eu tenho que ser honesto com vocês, eu não escolheria essa estrutura, mas quando você pensa que essa estrutura administrativa, com relativos poucos funcionários, tem que gerenciar 38.500 estudantes, manhã, tarde e noite, dá para imaginar o tamanho? A ouvidoria ela não deve dar resposta com um período legal? Que é o que a gente não tem? A ouvidoria ouvidorias no planeta inteiro e no Mackenzie também são instrumentos liberais, são canais abertos em que as pessoas que têm reclamações, colocações a colocar não se expõem, né, a retaliações. Então governos realmente democráticos, tipo o governo sueco tem uma ouvidoria, é um ombudsman, que é um cara que está acima de todos os poderes e ele tem a autoridade de designar juízes para investigar denúncias. E se a ouvidoria manda responder e a pessoa não responde? Olha, inúmeras dessas respostas eu redigi pessoalmente, outras o Caldana tem redigido. Não sei se todas, pode ser que a tua não. A minha não. Alguém respondeu de alguém? Não. Levanta a mão quem teve resposta. Charles, pelo que eu percebi, a maioria das reuniões são feitas à tarde. Questionadas e ainda depende-se de um instituto que se resolver desprezar tudo que foi discutido nas instâncias superiores, ele despreza sem dar a menor satisfação. Não, o instituto não faz isso. Mas ele tem esse poder. O instituto é a mantenedora da universidade. Mas ele tem esse poder. Gente, eu tenho o poder de sair correndo daqui, eu não vou sair correndo daqui. Ele tem esse poder. Então, a gente fica nas instâncias e se for de bom ouvido, de bom agrado aos ouvidos, algo pode ser contornado. Mas deixa eu te perguntar então, não é assim a vida, né? Não é assim a vida? Só que na vida eu tenho direito a trocar o reitor ou a trocar a direção da minha mentoria, do meu instituto, do meu país. Do teu país. Aqui o país é não teu. tem. O instituto não é teu. Mas mesmo ele sendo particular, ele é de... Você foi aceito no instituto, na universidade, na faculdade, para fazer um curso superior, você merece o máximo de respeito, não tem a menor questão, e eu tenho certeza que ninguém no instituto inteiro pensa diferente disso. Os regimentos servem para criar procedimentos previsíveis. Numa universidade, esses procedimentos, infelizmente, eu não concordo com a lentidão que resulta deles, mas eu não posso discordar dos procedimentos. Talvez eles possam ser aperfeiçoados, podem, mas você tem inúmeras pessoas, em colegiados, no conselho universitário, no próprio instituto, olhando a universidade, olhando as faculdades, cobrando dos diretores problemas como os que nós temos. Você não tem a dúvida que a gente também é cobrado pelo lado de cima. Enfim, é um jogo de pressões, que não é igual à vida democrática, se trata de um instituto fechado, que além de cumprir todas as regras do MEC, as regras trabalhistas, etc., tem as próprias regras para manter a gestão de um organismo relativamente grande. Tem lentidões resultantes disso e daí, portanto, algumas ineficiências? Certamente, certamente.